Olá pessoal, tudo bem? Como vão todos? Aqui quem fala é Rafael, do canal Matos Orquídeas. Estou vindo aqui hoje com esse vídeo para a gente tratar de um assunto que muitas pessoas gostam também de me perguntar a respeito, que seriam as tais das orquídeas que ficaram preguiçosas aí dentro da sua coleção. E não preguiçosas somente em relação a dar flor, claro que esse acaba sendo o motivo principal, mas preguiçosas também para crescer, para dar folhas novas, para dar raízes novas. Algumas delas parece que ficam completamente estacionadas. E aí eu quero trazer um exemplo de uma planta que eu tenho aqui na minha casa para contar um pouquinho da história dela e dizer o que eu fiz para dar uma acordada nela. Então fica comigo até o final para você receber todas as dicas. Bom, gente, hoje eu já tenho a planta aqui com alguns resultados. Então a gente vai conversar sobre eles e eu vou contar para vocês a história dela. Essa planta quem mandou para mim foi uma prima da minha mãe e ela dizia que essa Phalaenopsis estava lá na casa dela e não acontecia nada com ela há muito tempo. Quando essa planta chegou aqui, ela só tinha essa folha e essa folha, né? E as folhas não estavam com um aspecto muito legal. Vejam essa daqui, ó, ainda um pouco enrugada, com cicatrizes e tudo mais. Ela estava no vaso com o substrato dela. E o que eu fiz? Eu tirei ela do vaso, desplantei e percebi que dentro do substrato todas as raízes que estavam lá socadas estavam podres. Tive que cortar tudo que tinha morrido e ficaram só algumas, que eram um pouco menos do que vocês estão vendo aqui. Nenhuma das raízes estava ativa, ou seja, nenhuma delas tinha as tais das pontinhas verdes que a gente vê assim quando a raiz está crescendo, né? Ela estava completamente parada e, segundo essa prima da minha mãe, já parada há um certo tempo sem expressar nenhum tipo de reação a nada. Bom, eu normalmente trabalho com orquídeas estagnadas com aquela técnica de indução de raízes, etc., porque a raiz é o primeiro ponto de saúde das suas plantas, né? Elas têm que estar muito bem enraizadas para que todos os ciclos dela estejam em dia, já que a raiz, além de fixá-la nas árvores, né, no ambiente natural, a raiz também é utilizada pela planta para sugar a umidade do ambiente e também nutrientes ali de onde ela está plantada, né? Aquela água da chuva que vai escorrer com minerais, com resíduos de cocô de passarinho, materiais em decomposição de folhas mortas, tudo isso na natureza para ali perto das raízes das orquídeas e aos poucos a planta vai se nutrindo daquilo, né, como um adubo natural. Bom, pensando nesse poder das raízes, existem já técnicas conhecidas, muitas pessoas, muitos canais falam de recuperação das orquídeas na água, né? Então o que eu fiz? Eu peguei um potinho assim de água e coloquei a minha orquídea nessa água, mas sem molhar a orquídea inteira. O que eu fiz? Selecionei algumas dessas raízes que estavam aqui e punha só a pontinha da raiz. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Essa raiz aqui, vocês podem ver que ela está com aparência de velha, mas ela brotou uma raizinha nova aqui, ó. Assim como vários outros pontinhos que vocês estão vendo verdinhos, né? Aqui, por exemplo, ó, tudo isso aqui foi brotação que ela foi criando aqui, ó. Essa daqui também, outra aqui. E, em primeiro lugar, você tem que ter paciência. Faz uns 5, 6 meses que eu pus essa planta ali. E você não pode colocar nenhuma raiz que esteja podre em contato com a água, né? Então eu tinha feito aquela limpeza e algumas raízes que eu via que estavam querendo ressecar, essas eu deixei sem contato com a água, deixando apenas as mais compridas que estavam com esse aspecto saudável, rígido, né? Com a película cinza aqui do velamen. Então essas podem ficar em contato com a água sem problema. Para você iniciar, eu sugiro que você deixe a orquídea ali, né, com essas raízes na água um dia, no outro dia você escorre, deixa ela secar e você vai fazendo esse ciclo até você perceber que aquela raizinha, aquela ponta de raiz pode ficar na água sem medo. Aí o que foi acontecendo? Como um primeiro passo de reação, ela começou a emitir uma folhinha nova, essa folha aqui. E aí vocês podem ver que ela já
foi o total que a planta queria, porque já veio até uma outra depois dela, então essa folha aqui não vai crescer mais. E aí você vê que ela é completamente diferente da anterior. Então essa era a folha de quando ela saiu da estufa e foi para a loja, essa prima da minha mãe deve ter comprado. Essa folhinha que veio depois e que não alcançou o tamanho da folha original é um sinal de que a planta passou por estresse, né? E o que a gente vê nas catleias, nas oncidiums, por exemplo, que tem bulbos, os bulbos novos, quando não alcançam o tamanho ou ficam maiores do que os bulbos anteriores, eles sinalizam que aquela orquídea passou por algum tipo de estresse, que ela não está bem. Com as Phalaenopsis a gente vê isso quando as folhas novas ficam menores e mais mirradas que as folhas antigas. Vocês estão vendo aqui? Mas pelo menos ela já expressou uma reação ali, dando uma folha nova, que segundo essa prima da minha mãe já não acontecia há muito tempo. Isso me deixou feliz. E um tempo depois ela deu outra folha. Vocês podem ver que de comprimento ela já está parecida com o que ela tinha antes, mas a largura ela está um pouquinho mais fininha. Então, para mim, isso aqui em relação a crescimento de folha já é um sinal de que, opa, eu quero voltar à vida, né? E aí depois que eu plantá-la realmente, definitivamente, eu vou voltar a adubar melhor e aí para o ano que vem, para o outro ano, eu espero que as folhas voltem a ficar com a espessura natural, tá? Então é por isso que eu disse que a gente tem que ter paciência. Segundo ponto, foi quando eu comecei a perceber que essas raizinhas estavam ficando ativas de novo. Então todas essas raízes, principalmente as que estavam mais em contato com a água, elas voltaram a ficar com a pontinha ativa e crescer. Ela não teve novas raízes saindo do pezinho da planta, isso ela não fez, tá? Ela só ramificou a raiz antiga e reativou as pontinhas em algumas. E isso também aumentou, claro, a superfície aqui de raízes da planta e também me deixou feliz. Foi um segundo sinal de que ela estava se recuperando. Agora, gente, vejam só. O terceiro sinal da recuperação desta planta, diante de tudo que eu já mostrei para vocês, está sendo aqui a indução floral para agora a estação de 2023. Vejam aqui, ó, olha a hastezinha dela saindo. E tá respeitando aquela norma que eu falei que geralmente elas seguem, né? Ela vai sair na segunda axila de cima para baixo. Quando a Phalaenopsis está bem e tal, ela põe a haste aqui na segunda. Ó. Primeira axila aqui, perto da última folha, segunda axila é onde vem a hastezinha daquele ano, que no caso agora é 2023. Então eu fiquei bem feliz de olhar esses resultados. Eu tenho expectativa em relação a uma superfloração? Não. Tenho expectativas de que essas folhas fiquem imensas? Não. Como eu falei, paciência. Eu sei que para 2024 provavelmente ela vai estar bem melhor. E eu ainda não plantei ela num vaso ou num toquinho, porque essa planta está sendo preparada para eu levar lá para minha casa do sítio, né? Que é o projeto novo aí para o canal a partir do segundo semestre desse ano. Por que eu estou esperando o segundo semestre para eu levar essa planta para lá? Porque as Phalaenopsis, elas precisam de muita umidade, como todo mundo sabe, elas são plantas tropicais. Agora aqui no Sudeste, o outono, o ar fica muito seco, a gente não tem chuvas regulares, né? E nesse período, por causa do frio também, o metabolismo das Phalaenopsis, ele diminui. Então ela vai parar de emitir folha nova, ela vai diminuir a quantidade de raízes novas. E se eu replantar uma Phalaenopsis nessas condições, ela vai demorar muito mais para realmente se agarrar no tronco da árvore que eu for plantar ou do vaso que eu for colocá-la. Então ela vai demorar muito mais, não é um momento propício. Por isso que eu estou mantendo ela aqui no tal do potinho e com água, para que ela não se desidrate tanto. Como vocês podem ver, né, a folha de baixo ainda está um pouquinho enrugada, mas isso é passível de recuperação, essa parte das rugas, tá? À medida que ela for se reidratando, ganhando mais raízes, isso aqui é passível de ser recuperado, sim. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês agora como ela estava posicionada no meu potinho. Vocês podem ver que ela está deitada aqui, ó. A água vai só até aqui embaixo e aqui pela própria lateral do potinho, vocês estão vendo ali embaixo a raizinha, ó. Tá vendo? Ela fica para fora da água, ó. Até aquele toquinho do rizoma antigo dela aqui, ó, marronzinho, tá fora da água. Isso aqui não fica molhado. As partes que poderiam apodrecer não ficam molhadas. Então, eu deixo
num lugar com boa luminosidade aqui em casa. Ela pega aquele solzinho do início da manhã, num lugar arejado, e vou monitorando sempre. Como eu falei, eu não tive nenhum risco de podridão de raízes, porque as raízes iniciais que estavam já querendo apodrecer, meio amarronzadas, só aquela casquinha, eu cortei tudo aquilo. Eu só tô pondo em contato com a água, raiz saudável. Frisem isso é muito importante, tá? E aí, claro, no dia a dia eu vou acompanhando e fui vendo que foi só realmente sucesso para essas raízes, tá? Então aqui ela fica, não tenham medo, observem. Me deixe aqui nos comentários se vocês já fizeram isso alguma vez, se vocês têm algum resultado parecido com isso, se alguém aqui já recuperou orquídeas por umidade de um pouquinho de água no pote. Falando em água, é importante, eu troco essa água aí a cada 2 dias, né? Principalmente por questões de saúde, para evitar mosquitinhos, essas coisas. Então, troque a água, não deixe essa água ali virar uma lagoa, né? Eu troco essa água praticamente todos os dias, tá bom? E observo também. Então é isso. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. A gente vai se falando. Agradeço pela sua presença em mais esse vídeo e nos vemos aqui no canal nos próximos vídeos. Um grande abraço e até breve!